Olá, boa noite. Sejam bem-vindos, né, a mais um evento da Modu com o IBDPAC. Então, estamos hoje no segundo dia do workshop, né? Quem está nos acompanhando aí pelo YouTube, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer, tanto para o IBDPAC quanto para a Modu, né, estar com vocês nesse segundo dia, né, de workshop, né? E hoje a gente vai dar continuidade ao que a gente propôs, né, quando fizemos o planejamento desse mini evento, né? E o primeiro dia foi por conta do nosso Instituto Brasileiro de Direito do Paciente, né, o IBDPAC, né? Nós conversamos um pouco sobre o cuidado centrado no paciente, né? E fui eu que fiz a apresentação. Para quem não me conhece, eu me chamo Cíntia, sou enfermeira, né? E agora, o segundo dia, quem vai nos ajudar a entender um pouco essa questão da gestão do cuidado, planejamento do cuidado, né? É o pessoal da Modu, né? É o enfermeiro Francino, né? O enfermeiro Francino é mestre, doutor, né? Francino está entrando aí já. Olá, Francino, tudo bem? Estou aqui lendo o seu currículo. Vou continuar. Mestre, doutor em gestão, em sistemas e serviços de saúde pela UNB, né? Pela nossa UNB. Pesquisador da Universidade Estadual de Goiás. Fez follow na Florida Blue Center da Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, né? E membro de Case Management da Sociedade of America, né? Então, Francino hoje vai fazer parte, vai trazer para a gente, né? Vai fazer a segunda parte, o segundo módulo, né? Do cuidado centrado do nosso workshop de cuidado centrado no paciente e trazer para a gente as últimas novidades aí da atuação do profissional nessa nova área, né? Que é a questão da gestão do cuidado, né, Francino? Espero que depois a gente tenha uma boa conversa, um bom bate-papo com quem está nos assistindo. Quem tiver perguntas, pode deixar aí no chat, a gente vai estar anotando, né? E aí estamos disponíveis aí para as conversas e para as perguntas depois, né, Francino? Seja bem-vindo. Obrigado, Cíntia, boa noite, obrigado a todos que já entraram, que estão entrando conosco nesse segundo dia desse evento, que está imperdível, né? Modéstia à parte aqui, nós preparamos com carinho para vocês, e está sendo muito gratificante os feedbacks que nós estamos recebendo, as avaliações do evento, e está sendo muito legal, né? Eu estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje, tá? Só preciso ver se vocês já estão vendo minha tela. Já conseguem ver minha tela, Cíntia? Já estamos vendo bem. Já estamos vendo bem. Tá certo. Então, eu vou trazer hoje uma fala que versa sobre a gestão do cuidado, né? Agregando valor em saúde, né, no contexto do cuidado hospitalar, que é o foco que nós vamos dar hoje, mas gestão do cuidado se faz em vários níveis, né, e nós queremos apresentar um pouquinho dessa tecnologia que nós temos trabalhado muito nos últimos dias, tá? Deixa eu só passar aqui para a gente começar. Então, só um pouquinho, rapidamente, do que nós vamos trazer. Nós vamos trazer, né, o caso da dona Eva. Depois a gente entra com o conceito de gestão do cuidado, o processo de gestão do cuidado, o valor em saúde e alguns ganhos. Vamos fazer exemplos de alguns ganhos também, de como a gente trabalha essa tecnologia dentro do contexto do cuidado em saúde, nas instituições de saúde. Bem, eu quero começar trazendo uma pequena historinha para vocês que aconteceu recentemente, tá? Dona Eva é uma paciente de 66 anos e a dona Eva, ela tem um convênio de saúde, ela tem um plano de saúde, ela é uma paciente que tem uma diabetes, ela é uma paciente crônica e até então ela não tinha nenhum diagnóstico de hipertensão. Porém, no último dia 8 de março, ela apresentou uma crise hipertensiva
grave e sustentada, e que, após, né, o começo dos sinais e sintomas, estava associado com dor de cabeça, não conseguiu ter acesso rapidamente a uma orientação de um profissional de saúde, e aí chamou ali um Uber, né, porque ela mora sozinha na cidade de Curitiba, chamou um Uber e foi para o Hospital da Esperança e comunicou aos seus filhos, que moram em São Paulo, da sua situação. Ela foi, então, recebida, foi admitida no pronto-socorro, inicialmente foi feita uma medicação oral e foi feita uma medicação EV também, não obteve, né, uma resposta muito boa inicialmente. Diante da não obtenção da resposta satisfatória, ela começou, então, a apresentar, né, uma necessidade de outras intervenções. Sem esse controle, ela foi colocada no leito de observação e foi começado, né, uma nova terapêutica de observação e com novas medicações. A noite chegou, né, Dona Eva apresentou novo pico hipertensivo, agora associado a uma precordialgia de moderada para intensa. Foi feito o metoprolol, começou a ser feito medicações também endovenosa. Inicialmente começou a fazer uma queda de pressão e aí ela fez uma hipotensão severa. Foi para um choque distributivo e, na sequência, ela foi levada para a UTI. Na UTI, né, ela começou, demorou 2 dias para começar a responder ao tratamento, fez uma pneumonia associada à ventilação, porque ela teve que ser entubada. Na sequência, ficou vários dias entubada, teve que fazer uma tráqueo, acabou desenvolvendo uma lesão por pressão, né? E depois se descobriu que ela era uma pessoa que estava fazendo uso de algumas terapias para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Ela fazia o uso de um kit que era distribuído na casa dela, e nesse kit havia hidroxicloroquina, e aí, né, ninguém fez essa coleta de dados inicialmente, e aí se descobriu que havia uma interação significativa, e o resultado dessa hipotensão severa foi uma interação medicamentosa do metoprolol com a hidroxicloroquina, né? Então, houve uma transição aqui da tarde para a noite, a história não ficou muito esclarecida na troca de plantão, o profissional que começou a atender foi embora, não passou adequadamente o plantão para o colega, e aí não se sabia inicialmente desse contexto do uso dessa medicação, e que fez uma interação medicamentosa com metoprolol, e aí ela foi acabar tendo ficar mais aí 10 dias na UTI, até que saiu, foi para o quarto. Hoje ela está bem, né, mas ainda tem algumas sequelas da internação na UTI, e está ainda lutando para fechar essa lesão por pressão que ela acabou desenvolvendo. Dona Eva é uma usuária que frequentemente aparece nos nossos serviços de saúde, né? Frequentemente, Donas Evas, Senhor João, apresentam esses quadros que aparentemente chegam como um quadro simples e que pode se transformar num caso inesperado como esse. O que a gente pode destacar do cuidado que a Dona Eva recebeu? Nós destacamos aqui numa avaliação rasa do cuidado que ela recebeu, que o cuidado entregue por essa instituição, né, pela sua operadora de saúde, pelo hospital que ela escolheu como prestador de serviço, tinha algumas características. Primeira característica era que o cuidado era extremamente fragmentado. Um cuidado que ele não tem uma comunicação assertiva, um cuidado onde as pessoas têm boas intenções, elas estão querendo fazer o melhor, elas estão querendo entregar o melhor para o seu paciente, mas por várias vezes, por excesso de demanda, por excesso de trabalho, por dificuldades nas logísticas individuais de cada serviço, acabam entregando um cuidado fragmentado. A gente percebeu também, nesse caso, que faltava um programa de orientação para o cuidado, porque mudava-se muito os profissionais e não havia um norte,
não havia um guia específico, não havia um olhar sobre a dona Eva, né? O cuidado, ele parece que era padrão, a percepção era que, independente de quem estivesse atrás da palavra diabetes, independente de quem estivesse atrás da palavra pneumonia, independente de quem estivesse atrás da palavra hipertensão, o cuidado, ele era sempre aquele, né? Era um cuidado que tinha pouco de pessoa centrada, era um cuidado que era muito focado na doença. E aí, o que a gente viu? Um cuidado que acabou desencadeando eventos adversos, e um cuidado que, no final das contas, não agregou tanto valor, né? Ele entregou pouco valor inicialmente. E o pior de tudo, a gente muitas vezes acaba se vendo nessa situação, entrando num serviço de saúde, um problema que aparentemente ele pode ser de fácil resolução, e pode acontecer isso que a gente está vendo, né? Um cuidado que, às vezes, ele causa mais dano do que efetivamente melhoria, do que valor. Mas, nesse contexto, então, é que a gente percebeu que havia a falta de uma coisa, havia falta de gestão do cuidado. Mas o que é isso, gestão do cuidado? Tem muita gente começando a falar nisso no Brasil, né? Outros países também utilizam o termo gestão de caso, né? Aqui no Brasil também a gente fala em gestão da clínica. Eu, particularmente, gosto mais do termo gestão do cuidado e gestão da clínica. Por que eu gosto mais do termo gestão do cuidado e gestão de caso? Não gosto muito do termo gestão da clínica. Porque a gente entende que o cuidado, ele é uma coisa mais multidisciplinar, mais interdisciplinar, e ele não tem um campo só de conhecimento que domina essa área, mas sim há uma construção maior de vários atores, de vários processos envolvidos. Então, de acordo com a CMSA, que é a Case Management Society of America, a gestão do cuidado, ou gestão de caso, como eles chamam lá, é um processo de prática interdisciplinar com foco na coordenação das atividades de cuidado, na intervenção e na alocação dos recursos que são requeridos por um cliente, por um paciente, durante um episódio da doença, aguda ou não aguda, ou uma interação desse paciente com o sistema de cuidado em saúde. Agora, me deixem só falar um pouquinho aqui, porque eu sou o único brasileiro, né, que atualmente é membro da CMSA, que é a maior entidade de gestão de casos, de gestão do cuidado no mundo, né, a sede dela nos Estados Unidos, e eu faço parte desse grupo de enfermeiros que são credenciados, o único brasileiro, né, por sinal. Então, quando a gente fala de gestão de cuidado, nós estamos falando de um domínio de conhecimento voltado para coordenar cuidado. Nós estamos falando primordialmente em olhar para o paciente e colocar ele no centro. Eu costumo dizer que a gestão do cuidado é a operacionalização prática do que a gente chama de cuidado centrado no paciente. Você quer ter uma instituição com cuidado centrado no paciente, você quer ter um hospital que tenha o paciente no centro das ações, você precisa fazer gestão do cuidado. E a gestão do cuidado pode ajudar em várias áreas, e é isso que eu vou trazer para vocês hoje, né? Então, o que a gente percebeu? Faltou para a dona Eva essa gestão do cuidado. Faltou um processo coordenado para colocar ela no centro e para colocar as necessidades dela no ponto de serem atendidas, no ponto de serem resolvidas, tá? E aí eu coloquei no título dessa palestra que há uma interligação entre gestão do cuidado e valor em saúde. Mas o que é valor em saúde, né? Valor também é um termo que a gente está discutindo há algum tempo, né? A gente tem falado de valor no Brasil já tem algum tempo. O mundo tem falado de valor em saúde. A discussão sobre valor, ela começa muito no início do século XXI, após a publicação do grande livro, do memorável, né, livro Repensando o Valor em Saúde, e o conceito teórico do valor em saúde impactou todo um ordenamento
do sistema de saúde, porque hoje a gente já fala em pagar os serviços de saúde não mais por atividade, mas pagar os serviços de saúde com base em valor, né? E aí a gente começa a ver esse paradigma chegando. Mas o que é esse valor mesmo, então, em saúde? Valor em saúde nada mais é do que essa fórmula que nós representamos aqui. É a qualidade, ou é o produto, melhor dizendo, da divisão entre qualidade de entrega ou desfechos clínicos por custo. Então, quando eu falo que um serviço ele tem valor, o serviço que tem valor é aquele serviço que produz desfechos a custos bons, a bons custos, né? Então, quando eu falo em desfecho clínico, eu estou falando em quê? Desfecho clínico importante para a gente na área do hospital, que é o foco que nós vamos dar aqui hoje, é se o paciente sai de lá com vida, é se o paciente não sai de lá com uma taxa de readmissão alta, voltando rapidamente para ser reinternado. O desfecho é que se ele entrou com um problema X, ele não ganhou o Y, o Z, o W, né? E o resultado desse desfecho, daquilo que a gente entregou para ele, pelos custos, é isso que a gente chama de valor. Então, o cuidado é excelente, eles me deram um baita cuidado, mas o custo é muito alto, então, quanto maior o custo, menor vai ser o valor. Então, quanto maior é a qualidade do desfecho, maior é a qualidade da entrega que nós estamos fazendo, maior vai ser o valor em saúde. Então, quanto maior a gente conseguir melhorar o desfecho e colocar isso dentro de um custo justo, melhor é o desfecho. Voltando para o caso da dona Eva, quando a gente olha ali, ela chegou com uma crise hipertensiva. Ela chegou de Uber, ela chegou conversando, ela chegou falando, ela chegou num contexto de, sim, ela tinha um problema ali há 2 dias de uma dor de cabeça, ela tinha ali um mal-estar, né? Ela não tinha uma história de hipertensão ainda, mas ela saiu de lá, ela evoluiu para uma UTI, ela evoluiu para um contexto de que o desfecho trouxe também vários outros problemas, né? Várias outras questões. E quando a gente fala em valor em saúde, a gente também coloca algumas palavrinhas em discussão, né? Que é a oportunidade do cuidar, né? Às vezes, alguns custos, eles são colocados e eles não vão trazer nenhum valor mais para o cuidado em saúde. O custo justificado, e tem que ser implementado sempre quando o paciente requisitar, ele tem que ser baseado, pautado, sim, em desfechos que sejam clinicamente efetivos. Porque hoje em dia a gente já sabe, não basta só submeter o paciente a um tratamento, ao risco de estar hospitalizado, ao risco de fazer um procedimento, e esse custo todo, tanto o custo físico de risco e o custo econômico, não produzem nenhum ganho, né? Se faz um investimento emocional do paciente, faz um investimento financeiro também, mas isso tem que produzir um valor. E é isso que nós falamos hoje em saúde. E a gente fala isso, e essa questão de valor, porque, infelizmente, há falhas no sistema onde há uma deturpação de custos, né? Agora mesmo a gente está vendo a pandemia do Covid, a gente sabe de várias realidades e custos de todos os jeitos, né? Infelizmente, eu recebi uma mensagem essa semana que falava assim, embora a gente esteja no Covid, nós não estamos todos no mesmo barco, né? Tem gente que está indo de jatinho, tem gente que está indo de caiaque, tem gente indo de prancha de surf, e tem gente que está nadando sem colete salva-vida, né? Então tem custo de todos os jeitos, e tem custo de todos os valores, e não é todo mundo que tem acesso a, por exemplo, todos os tratamentos. A gente já sabe hoje que a ECMO tem um grande impacto de desfecho clínico para o paciente de Covid, mas são poucos os hospitais que têm o suporte de uma ECMO para oferecer. No Sistema Único de Saúde são pouquíssimos, no sistema privado também são poucos. E o custo também é muito alto, né? Então, infelizmente, nós não estamos todos no mesmo barco no contexto que nós estamos vivendo hoje. Infelizmente, os custos tem que ser pesado hoje, no contexto que a gente vive em saúde, tem que se pesar o custo, porque o que a gente quer é custo-efetividade, é custo justo. E aqui o custo que a gente coloca para valor não é o custo econômico da cifra, mas é o custo econômico do resultado que isso vai dar.
né, qual que é o melhor dos cenários? É pagar um preço justo e alcançar o melhor desfecho. Mas nem sempre isso acontece. A gente tem tecnologia que é cara e que produz desfecho ruim, né? Então, nesse contexto é que a gente fala que o objetivo das análises, os objetivos do valor em saúde dentro da gestão e do cuidado é achar a custo-efetividade. É aquele tratamento, é aquela intervenção que seja efetiva, com preço justo e que produza o resultado que se espera. E aí, quando a gente olha para o caso da Dona Eva, o que eu estava dizendo para vocês é que faltou um processo de gerenciamento do caso, né? Faltou um processo de gerenciar o cuidado que é oferecido a esse paciente. E aí, a CMSA e várias outras entidades colocam que para fazer gestão do cuidado, para fazer gestão de um caso, nós precisamos ter um processo. E esse processo, vocês vão encontrar aí algumas literaturas que podem variar o número de fases, mas eles variam aí entre 6 e 9 etapas, 6 e 8 etapas, para a gente fazer esse processo de gerenciar um caso, tá? Então, a primeira etapa seria a etapa de entrada do caso, que é uma etapa de screening, que é quando você mapeia o caso que você quer colocar, que você quer submeter a uma gestão de cuidado. Depois, o processo de avaliação desse caso, avaliação, necessidades, verificar demandas, planejar a gestão do caso, acompanhar a entrega do cuidado que é feito, coordenar esse cuidado, monitorar o cuidado que está sendo feito também e revisar, atualizar esse cuidado, e depois fazer, né, o follow-up, o desfecho, entregar desse caso para um próximo nível de cuidado e avaliar a experiência desse paciente com o cuidado. Nessa imagem aqui, eu gosto sempre de falar dessa imagem, porque atualmente um dos grandes indicadores que nós temos de qualidade do serviço hospitalar é a taxa de readmissão em 7 e em 30 dias. Né? Não sei se vocês têm o hábito de medir esse indicador no serviço de vocês. Ainda não é uma prática muito corriqueira no Brasil. Alguns serviços estão fazendo isso, tá? Começou a se discutir mais isso nos últimos 3 anos, mas nos Estados Unidos, por exemplo, esse hoje é o principal indicador, né, que o Ministério da Saúde lá, o Ministério usa para definir parâmetros de qualidade. Então, se eu quero falar em qualidade de serviço hospitalar, qualidade da internação, qualidade do que eu estou pagando de serviço, qualidade das intervenções, custo-efetividade da internação, eu preciso medir a minha taxa de readmissão. E a gente já sabe que a taxa de readmissão em 7 e em 30 dias no Brasil, ela é muito alta. E isso mostra para a gente que nós estamos vivendo no pior dos mundos. Nós estamos pagando caro pelas nossas internações, porque elas têm tempo muito prolongado já, fora das médias internacionais, e com uma taxa alta de readmissão. Ou seja, o tratamento não é efetivo. Além dela ser cara, ela não tem a qualidade que se espera dela. Para isso, então, existe, e vocês estão aprendendo aqui hoje, gestão do cuidado. O que esse gráfico mostra? Esse gráfico mostra que uma das formas que nós temos de readmissão, de readmitir o paciente em 7 em 30 dias, é ter um programa de acompanhamento prolongado dos pacientes. Então, e aqui entra muito o trabalho de medicina digital, de telemedicina, de sistemas de acompanhamento do paciente, para que a gente consiga identificar pacientes com potencial risco de admissão para trabalhar no processo de evitar essa readmissão. Então, olha só para vocês verem aqui. Aqui nós temos uma média de número, né, de pacientes que ficam em dias na emergência, né? E aí a gente tem uma curva aqui, ó, que esse pico em branco são as admissões que tinham potenciais de serem de redução para readmissão do paciente no hospital. E aqui nós temos em laranjado, nós temos um perfil de admissão para pacientes que a gente antecipa esse monitoramento e evita uma readmissão. Então, o perfil normal de pacientes que
podem ser rastreados, então aqui seria todos que poderiam voltar para uma readmissão, e aqui em laranjado é o que a gente consegue baixar de pacientes que são readmitidos. Ou seja, fazer um screening, fazer uma avaliação prévia, acompanhar os pacientes, tem um potencial muito grande de reduzir essa taxa de readmissão hospitalar. Uma outra questão, então, uma outra fase, né, do processo de gestão do cuidado é a avaliação inicial e a orientação inicial, tá? O que é essa avaliação inicial? O processo de gestão do cuidado, ele é feito primordialmente por um enfermeiro, tá? No Brasil, a gente não tem ainda uma estrutura muito grande do processo de gestão do cuidado. Nos Estados Unidos, quem pode fazer gestão do cuidado são os enfermeiros, os psicólogos e também os assistentes sociais. Só beber uma aguinha aqui. Nos Estados Unidos, no modelo americano, também no modelo australiano, no modelo canadense também da mesma forma, o que acontece? Profissional que obtém um bacharelado em alguma dessas profissões, ele então, depois ele obtém, após a formação, uma credencial, uma habilitação junto a uma entidade certificadora, que passa a nomear ele como um gestor de cuidado. Esse gestor de cuidado é o profissional que é externo ao hospital, ele é externo aos profissionais que trabalham dentro do hospital, e que tem a função de ter o olhar externo, que tem a função de olhar as demandas do paciente e fazer o acompanhamento do paciente, mediando a relação paciente e família com o prestador e com as operadoras de saúde, ou o Sistema Único de Saúde. Primeiro requisito para o paciente ser inserido num programa de gestão do cuidado é que ele aceite trabalhar dentro desse modelo. Né? O gestor do cuidado dele pode ser, inclusive, uma pessoa que ele tenha um vínculo de confiança, que ele pode nomear como procurador de cuidado dele, como aquela pessoa que vai ajudá-lo nas tomadas de decisão ou que vai ajudá-lo no processo de vivenciar aquela doença. É importante que haja, né, nesse primeiro contato, uma explicação do programa, uma orientação para alinhar as expectativas do paciente, da família, juntamente com o gestor do cuidado. E aí, sempre lembrar que aqui nós estamos no Brasil já desde o final do ano passado, na vigência da Lei Geral de Proteção dos Dados, né, que é a LGPD. Então, essa lei hoje, ela nos obriga, por ser gestor do cuidado dele, nós vamos precisar ter acesso também à documentação clínica, ao prontuário. Então, nós precisamos ter alguns processos legais que são feitos inicialmente para que o paciente nos autorize a fazer esse papel de mediação e de apoio às equipes de saúde. Depois desse processo mais burocrático, né, o profissional, então, faz a avaliação inicial. Essa avaliação inicial, ela é feita para definir aonde estão as demandas do paciente, aonde estão as maiores necessidades e aonde nós precisamos centrar os nossos esforços na condução do caso desse paciente. Tá? Depois que é feito esse alinhamento, depois que é feito esse processo de avaliação inicial, nós passamos para a fase do planejamento do cuidado. O que é a fase do planejamento do cuidado? Na fase do planejamento do cuidado, esse enfermeiro, né, eu vou chamar agora de esse gestor do cuidado, ele passa, então, a trabalhar em conjunto com o paciente na elaboração de um plano de cuidados. Esse plano de cuidados é o plano onde nós vamos trazer para o paciente orientações sobre o que o caso dele precisa, aonde estão as demandas dele, o que o caso dele exige, e vamos acompanhar a execução desse plano de cuidados. Além disso, é possível também, nessa etapa, fazer avaliação de assertividade e de pertinência dos cuidados. Infelizmente, nós precisamos hoje ter uma avaliação quase que
como é que eu vou dizer, como é que é a palavra, me fugiu a palavra agora. Mas o contexto de cuidado hoje que nós temos exige de nós um acompanhamento de uma equipe, né, de um profissional externo, para acompanhar se aquilo que está sendo entregue ao paciente realmente é pertinente ao caso dele. Gente, porque todos os dias nós vemos problemas na entrega de cuidado. Seja com terapêuticas que não são mais recomendadas, seja com terapêuticas que não são mais adequadas para aquele caso, e sejam com terapêuticas que não fazem mais sentido naquele momento. Né? É o conceito que nós trabalhamos muito aqui na Modul, que é o conceito de cuidado oportuno, ou cuidado oportuno no tempo certo, no local certo. Não adianta, às vezes, eu oferecer alguns cuidados depois do momento, né? Depois do período que aquilo faz sentido para mim. Então, a pertinência envolve o segundo passo, após o planejamento, que é o passo de validação, que é o passo de acompanhamento desse plano de cuidado. Então, eu trouxe essa figurinha aqui só para exemplificar, para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Então, pensemos assim, um paciente, ele chega no hospital, ele é submetido a uma avaliação clínica, e essa avaliação clínica fecha com uma conduta. Essa conduta, ela pode ser uma conduta de dar a alta para o paciente, fazer um tratamento mais conservador, ou de internar esse paciente. A partir desse momento, na hora, até antes, né, mas pegando aqui o caso do paciente internado, a partir desse momento, o gestor de caso, ele entra em ação para ajudar o paciente na interação dele dentro do sistema de saúde, para navegar esse paciente dentro do sistema de saúde, orientá-lo como usar o sistema, como ter acesso aos serviços, e validar os serviços que são prestados. Então, internar para esse paciente é pertinente? Essa internação, ela tem uma justificativa? Tem alguma alternativa fora? Porque hoje a gente já sabe que o hospital não é o melhor lugar para se estar. Né? Existe um estudo canadense já de alguns anos que mostra que estar no hospital é uma das atividades mais inseguras do mundo. Ser policial no Canadá, se fazer um bungee jump, fazer um mergulho, trabalhar na construção civil, são mais seguros do que estar internado. Isso tem alguns estudos mostrando isso. Então, nem sempre estar no hospital é a melhor saída. Então, a pertinência de cuidados que o gestor do caso faz é o apoio do profissional que está atendendo em termos de validação. Essa internação é a única opção de tratamento que eu tenho? Eu teria uma outra opção alternativa? É possível fazer um cuidado de qualidade que atenda às demandas a do paciente em outro ambiente, para a gente poder ver qual é o melhor contexto para o paciente. Então, a pertinência envolve isso, né? Garantir que aquilo que está sendo entregue pelo prestador, entregue pelo profissional, está adequado às minhas necessidades. Ao longo do processo, a gente vai fazendo também a avaliação de assertividade. A avaliação de assertividade é a avaliação de concordância. É ver se aquilo que nós planejamos para o paciente bate com aquilo que está sendo entregue. Então, por exemplo, quando a gente coloca o paciente dentro de um plano de cuidado, quando o plano é feito e esse plano é personalizado, esse plano é compartilhado pelo gestor de cuidado com o profissional do hospital que está prestando aquele serviço. E aí, a assertividade envolve o processo de confrontar aquilo que é recomendado para o caso com aquilo que é entregue pelo hospital. Ao longo desse processo também, uma outra atividade que o gestor de cuidado faz é o processo de patient advocacy, né? Que nada tem a ver com a advocacia do termo de advogado, nada tem a ver com a prática da advocacia, mas que tem a ver com a prática da defesa do interesse dos pacientes. Tá? Esse é um termo que vocês vão ver muito crescer no Brasil nos próximos anos. Vai haver um boom desse termo, patient advocacy, que é defesa do paciente, é defender o interesse, é defender aquilo que faz sentido para o paciente, é defender e orientá-lo no suporte emocional, na prevenção do declínio cognitivo, na prevenção de eventos adversos, no cuidado mais voltado à necessidade do paciente.
Tá? Então, o Patient Advocacy envolve toda essa estrutura que nós temos de garantir ao paciente como ele pode ter acesso. Eu costumo dizer, e eu, enquanto gestor do cuidado, eu costumo entender o trabalho de Patient Advocacy como um processo de eliminar barreiras. O foco do Patient Advocacy vamos tirar da frente do paciente tudo aquilo que dificulte ou bloqueie o acesso dele ao melhor cuidado. Tá? E até esse é o slogan que a gente trabalha muito aqui na Modô Gestão do Cuidado. Nós somos uma empresa que tem a missão de eliminar barreiras. O nosso foco é eliminar as barreiras que podem vir a aparecer ao longo do cuidado e do sistema de saúde. Eu pergunto para vocês, né, o sistema de saúde ele é extremamente agressivo. Uma pessoa, quando está doente, né, quando ela entra dentro de um hospital, dentro de uma instituição de saúde, ela é extremamente agredida por uma série de coisas. Você sai do conforto da sua casa para ir para uma instituição que tem normas diferentes e que você fica ali dentro, né? Então, há uma necessidade de apoiar, de não permitir que algumas violações também sejam feitas. Não é no contexto aqui de violação jurídica, eu estou falando no contexto de garantir para esse paciente que as melhores práticas que eu tenho hoje na literatura científica estejam ao acesso desse paciente. Duas outras coisas que a gente faz também durante esse processo de planejamento do cuidado desde o momento que ele entra na internação, nós começamos a fazer um processo de transição de cuidados e também de alta do paciente. Quando o paciente ele interna no hospital, quando ele tem o gerenciador de caso dele, quando o plano é feito, ele sabe qual é a previsão de alta, qual é o processo que ele tem que alcançar para sair nessa alta, e a gente começa, nesse primeiro dia, a trabalhar na alta desse paciente, tá? E concluindo isso com a transição. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês dois exemplos do que a gente está falando, né, principalmente de pertinência. O termo pertinência, pessoal, ele é um termo que às vezes assusta, mas a gente gosta mesmo que ele assuste inicialmente, porque é um tema que nós precisamos discutir, né? Quantas pessoas já não foram hospitalizadas sem necessidade? Quantas pessoas já foram hospitalizadas e no contexto do sistema único de saúde como o nosso, ou no contexto de uma pandemia agora, eu preciso usar o recurso da melhor maneira, né? Nós precisamos usar o recurso num contexto de escassez dentro da melhor forma. Então, o que a gente percebeu? A literatura mostra que há uma desigualdade muito grande entre a oferta e entre as condutas que são estabelecidas entre os serviços de saúde. Então, se você comparar, por exemplo, tem alguns estudos que mostram isso. No Brasil, agora começou a ter, mas tem um estudo muito forte na Espanha que ele comparou, por exemplo, as condutas que são feitas no paciente quando ele chega com suspeita de infarto no pronto-socorro em vários hospitais, né, em várias regiões do país. O que eles perceberam? Havia um desvio muito grande, havia uma desigualdade involuntária nas condutas aqui, que mostrava para a gente que, às vezes, há problemas com pertinência, há problemas de garantir condutas que são as mais recomendadas ou que são as condutas assertivas. Então, a gente já sabe hoje que existe internação desnecessária, a gente já sabe hoje que existe exame desnecessário, a gente já sabe hoje que existe um monte de coisa que é feita e que não tem valor em saúde. E aí, voltando para aquele conceito, eu gasto com aquele exame, mas fazê-lo ou não fazê-lo não muda nada no meu estado de saúde. Vou te dar um exemplo, né? Quando você vai naquela consulta lá no cardiologista, que você gosta de chamar de check-up, às vezes, todo mundo que vai lá é pedido para o paciente um Doppler de carótida, tá? E aí tem vários estudos mostrando que não tem por que fazer isso, né? Na grande maioria dos casos, pacientes que não têm sintoma, paciente que não tem clínica de indicação para isso, paciente que está estável e está fazendo um check-up, fazer esse procedimento ou não fazer,
não produz nenhum resultado de valor. Então, quando se faz esse procedimento, você gasta, você faz um impacto no sistema, você submete o paciente a um evento adverso, a um possível evento adverso, e isso não traz ganho nenhum para ele. Então, o que a gente fez? A gente pegou aqui, num trabalho que nós fizemos para um dos nossos contratados, nós percebemos que cerca de 15, quase 15%, né, 13%, melhor dizendo, das internações que eram feitas naquele hospital, eram internações que eram sem pertinência clínica. O que é isso? Eram internações que a indicação dela era questionável. Havia um contexto de fazer aquele cuidado em outro ambiente e garantir bons resultados para o paciente. Depois que a gente implementou o sistema de gestão do cuidado, a gente reduziu, né, ou melhor, vou até falar um resultado positivo, a gente aumentou a nossa pertinência para 96%. A gente deixou somente 4% das internações não tinham um contexto de questionamento da pertinência daquele caso. Então, o que a gente mostrou com isso? Quando se faz gestão do cuidado, a gente consegue garantir maior efetividade nas ações. E aí, esse outro gráfico aqui foi um gráfico que a gente mostrou, uma comparação que a gente fez a partir da análise anterior de internação, a gente também fez análise de intervenção. Será que o medicamento que é dado, será que a conduta do exame, será que manter aquele paciente internado, será que o dia que ele ficou ali é um dia de valor ou é um dia sem valor, né? Então, nós começamos a trabalhar nessas medidas também. E aí, o que a gente percebeu? Antes da gente implementar a gestão do cuidado, 85% de tudo aquilo que era oferecido nesse serviço eram custos que eram, assim, não tinha justificativa, eram custos evitáveis, né? E a gente conseguiu, depois de um mês da implementação da gestão de cuidado, a gente reduziu a quantidade desse custo. Então, a gente subiu a efetividade do serviço para 40%. A gente saiu de 14% de eficiência para 40% de eficiência num período de um mês. Então, a gente começou a identificar na gestão do cuidado pontos que não agregavam valor ao resultado final. Fazer isso ou não fazer dava no mesmo, no fim das contas. E aí a gente começou a propor medidas para trabalhar com as melhores bases científicas. E aí a gente consegue reduzir o custo. Quando se faz gestão do cuidado, você consegue reduzir drasticamente o custo sem perder a qualidade e agregar o valor que a gente tanto fala, né? E aí vocês podem estar pensando assim, mas como que vocês fazem isso? Né? Baseado em que vocês fazem isso? Hoje, a gente consegue, através de uma plataforma que nós criamos, uma plataforma web, nós conseguimos monitorar aquilo que está sendo entregue ao paciente, aquilo que está sendo oferecido pelo serviço de saúde e comparar isso com as melhores práticas dentro dos protocolos que nós adotamos. Hoje nós temos protocolos muito refinados a nível mundial, né, de melhores práticas, que permite que a gente faça a indicação, né, da melhor evidência para cada caso e depois confrontar se a melhor evidência está sendo implementada para chegar num cálculo de custos. Bem, uma outra ação que a gente faz dentro do processo de gestão do cuidado que eu mencionei para vocês é o plano de alta e a transição do cuidado. O que é isso, né? Esse plano de alta, essa transição de cuidado. O plano de alta é o processo que, na hora que o paciente entra no hospital, a gente começa a preparar ele para ir embora. Isso é possível, Francino? Nós hoje temos várias ferramentas que nos permitem, a partir do primeiro contato do paciente com o sistema, mapear o tempo que ele precisa ficar internado, fazer uma previsão do que seria tempo de internação ideal para aquele caso, avaliar justificativas para a extensão desses dias de internação e, desde o primeiro momento, começar a elaborar um plano de alta. Porque um dos grandes fatores, e retorno naqueles primeiros slides, um dos grandes fatores de readmissão no hospital é a ausência de plano de alta com transição de cuidado. Então, o paciente ele só tem porta de entrada. Muitas vezes ele não tem porta de saída no hospital. E ele sai com as mesmas dúvidas, ele sai
com as mesmas dificuldades, ele sai precisando de ajuda, porque senão ele vai voltar para o hospital, né? Ele tem diabetes há 20 anos, ele tem diabetes há 15 anos, há 10 anos, e não foi a internação de 3 dias que vai mudar a adesão dele ao tratamento. Não foi a internação de 3 dias que vai mudar a forma dele se alimentar, a forma dele monitorar os cuidados. Então, precisa ter um plano de resolução disso. E aí o plano envolve o quê? Identificar o que precisa ser trabalhado para que isso seja continuado fora do hospital. E aí é onde entra a transição do cuidado e o plano de alta. Então, o plano de alta é o planejamento de desfecho, o que eu preciso ter de parâmetro para que esse paciente saia do hospital, e a transição de cuidado é o que eu chamo de passagem de bastão. O que é passagem de bastão? Passagem de bastão é o processo onde a gente tira o paciente de um nível de cuidado e direciona ele de forma orientada para o próximo nível de cuidado. Tá? Então, por exemplo, um paciente que está no hospital, quando ele sai, ele precisa voltar para algum nível. Ele volta para casa, mas ele precisa ter uma referência. Eu vou manter ele num telemonitoramento, eu vou manter ele agora na atenção primária, sempre é o que a gente mais faz, né? A atenção primária é a ordenadora, eu vou mandar ele para um ambulatório especializado. Então, a transição é o processo onde eu pego o paciente, entrego ele explicando todo o histórico com os últimos acontecimentos para o próximo nível de cuidado. Para que esse nível de cuidado aqui trabalhe com ações pautadas nas melhores práticas para evitar que ele volte à internação e que ele volte à agudização. Tá? É um processo de continuidade do cuidado que esse paciente recebe. Importante aqui nessa transição que ela seja alinhada dentro das políticas institucionais, tá bom? Para a gente saber para qual nível que eu referencio. Por exemplo, se eu estou falando de um plano de saúde hoje já tem atenção primária, mas tem planos que não têm atenção primária. Eu posso referenciar para um modelo de ambulatório de especialidade. Depende da política de cada instituição também. E aí a gente vai para o follow-up, né? O follow-up é quando a gente, que é esse head que fica aqui, depois que o paciente vai lá para a transição de cuidado, é o gestor que fica de cá acompanhando o envolvimento do paciente com o próximo nível de cuidado. O que a literatura fala de transição e de follow-up efetivo? Quando o paciente ele sai do hospital, o ideal e um dos fatores que vai produzir bons resultados também na taxa de readmissão hospitalar é a próxima avaliação precoce. Então, se a gente conseguir tirar o paciente do hospital e levar ele para o ambulatório de especialidade, ou levar ele para a atenção primária em até 72 horas, a chance disso ser efetivo e evitar uma readmissão é altíssima. Tá? Por quê? Porque quando ele chega lá nesse nível de serviço, ele vai ser submetido a uma reconciliação medicamentosa, a uma readequação das necessidades dele, a um novo programa terapêutico e a uma nova gestão de cuidado naquele nível assistencial. No paciente que está internado, o gestor de caso hospitalar fecha o caso na hora que esse paciente é admitido nessa consulta do próximo nível de transição. Tá? E quando isso acontece, aí ele sai, né, efetivamente, desse acompanhamento da gestão hospitalar. E aí ele segue a gestão ele segue a gestão no próximo nível, com o gestor do próximo nível, que pode ser, inclusive, o profissional que auxiliou durante a internação hospitalar. Por último, né, é importante aqui, para a gente fazer um monitoramento desse processo de gestão do cuidado, avaliar a experiência do paciente. Então, a fase final envolve o quê? Medir qual é a experiência que esse paciente teve. É o que a gente chama de o grande concierge. É onde o paciente vai avaliar o que ele recebeu. Olha, eu consegui entender o processo, meu atendimento, a minha experiência de interação com a operadora, com o sistema único, ou com o profissional que me atendeu, foi satisfatório, precisa melhorar nisso, tem que rever tal coisa. Então, tudo isso vem nessa avaliação de experiência, que é feita após, né, em até 72 horas após a alta hospitalar, essa avaliação é feita para que a gente avalie aonde estão
os pontos de melhoria durante o processo de gestão do cuidado. Quando a gente fala de operadora, algumas medidas na experiência vão permitir para a gente, vão permitir para a operadora subsidiar processos futuros, né? Então, a partir dessa avaliação de experiência, a operadora ela pode também, inclusive, avaliar o grau de qualidade dos seus prestadores, de satisfação com aquele prestador, e ter, assim, também subsídios para pensar a relação futura com esses prestadores e com esses profissionais. Bem, é isso. Basicamente, é uma primeira apresentação ao tema, trouxe conceitos gerais sobre a gestão do cuidado e a forma como ela agrega valor em saúde. Deixo aqui, né, o meu e-mail, o contato aqui também de WhatsApp e também, né, o endereço da Modu Gestão do Cuidado, que é hoje no Brasil a empresa pioneira. Nós somos hoje no Brasil a única empresa que tem uma plataforma, uma tecnologia para se fazer gestão do cuidado. Essa tecnologia hoje ela já é disponível para vários pacientes e também para várias operadoras de serviços de saúde que estão interessadas em qualificar melhor aquilo que está entregando para os seus pacientes, aquilo que eles estão pagando, né, pelos seus prestadores, o custo efetivo. Um dos pontos que nós nos orgulhamos muito de ter na nossa plataforma é a capacidade de avaliar o dia de um paciente internado. A gente consegue, ao final de um dia, medir o ganho que esse paciente teve. Nós conseguimos falar se aquele dia está no hospital realmente é um dia verde, onde esse paciente teve um ganho do ponto de vista de valor em saúde, ou se é um dia vermelho, onde ele não teve ganho e ele poderia, inclusive, estar em outro ambiente que não fosse um ambiente restritivo do hospital. Muito obrigado a todos e eu fico à disposição agora para a gente conversar, né, a respeito do que a gente colocou aqui hoje para vocês. A Cíntia está ali, deixa eu só voltar aqui. Deixa eu... Tinha muitas dúvidas, né, quando eu via falar em gestão do cuidado, mesmo nós já temos conversado várias vezes sobre o assunto, né, e aí você vai falando e eu vou ligando com a questão do cuidado centrado do paciente, quando a gente falou na aula anterior que um dos pontos importantes é a continuidade, o cuidado com a transição do cuidado, né, e aí quando você fala do segmento da transição, de sair do hospital e ver onde dá-se a continuidade desse cuidado, essa transição leve, que é um dos princípios, né, do cuidado centrado no paciente, a gestão do cuidado incorpora isso, né, saber, assim, se o paciente realmente quer aquele exame, se é necessário naquele momento o paciente aquele exame, né, então também está dentro da gestão do cuidado, é tão importante ver que ele incorpora, né, todos esses pontos do cuidado centrado no paciente, né, o gestor do cuidado... Eu costumo dizer, Cíntia, que a gestão do cuidado é a materialização, né, digamos assim, é o processo de colocar em prática, digamos assim, em outras palavras, o cuidado centrado no paciente. É desafiador, mas é gratificante, é muito legal quando a gente vê como essa tecnologia leve pode contribuir, né, para aumentar a eficiência dos nossos serviços, melhorar as entregas, né? Eu já conversei com você, eu tenho ficado muito preocupado ultimamente com as entregas que estão sendo feitas nos serviços de saúde, né? Nos últimos anos a gente tem convivido com dificuldades mesmo, né? Com o valor das entregas. As entregas estão deixando a desejar. E o paciente, muitas vezes, ele tem limitação na capacidade de defesa durante o adoecimento. A família também tem dificuldade, né? A fragilidade inerente ao paciente, né? Por mais que, né, sejamos pessoas decididas no dia a dia, estar doente nos coloca numa posição de fragilidade, né? Quantas vezes, né? Estamos ali tranquilos, resolvendo mil coisas, né? E quando nos vemos doentes, nossa,
é a fragilidade que nos coloca nessa posição quando doentes, não tem como, né? É essa posição. Muitos elogios. A Ana colocou na discussão, que está, vou lendo aqui, tá, gente? Porque são muitos comentários. A Ana colocou, estou me identificando muito, né? Gostou muito da apresentação. O Pietro elogiou, colocou como um ótimo workshop, ótimo tema de workshop. A Solange colocou como um evento excepcional. Mas, passando os elogios, vamos às perguntas, né? Vamos aos desafios agora, né? A Thaísa, que está com a gente, Thaísa, né? Foi professora, tive o prazer de conviver com a Thaísa um pouquinho lá na Universidade Federal de Goiás, muito bom, a Thaísa está aqui com a gente, Karina está aí, Karina Suzuki está aí com a gente, e a Thaísa pergunta: quais são os indicadores para aferir valor em saúde e gestão do cuidado? Quais são, assim, se você pode citar alguns, né? Eu sei que, né, devem ter muitos, né? Mas quais, eu acho que você já citou na sua apresentação a questão da reinternação, né? Mas se tem mais algum que você pode trazer para a gente? Sim, excelente pergunta, obrigado, Thaisa. A gente tem, como eu citei, a taxa de readmissão hospitalar de 7 de 30 dias. A gente trabalha muito também com as internações sensíveis à atenção primária. A gente trabalha com custos evitáveis, taxa de percentual de custos evitáveis. A gente trabalha também bastante com assertividade e pertinência, e a gente tem indicador para isso, a gente transforma esse indicador. O nosso protocolo Red and Green Days, que é uma adaptação do modelo do NIS, né, que é o modelo inglês. Todos esses são indicadores, e assim, tem vários, né? Vai depender também da especialidade. Esses que eu estou falando são mais gerais. Quando eu vou fazer a gestão do cuidado em cada área, em cada especialidade, digamos assim, temos também outros indicadores que também são fornecidos. E os indicadores de jornada, né? O plano de cuidado também ele é chamado de jornada terapêutica. Então, os indicadores de jornada, que é a adesão da jornada terapêutica, que é a adesão às recomendações do gestor do cuidado, tudo isso são indicadores que a gente trabalha atualmente. Que joia, muito legal, né? Eu acho que deve ter várias maneiras, né, de implementar, e penso também que não são todas que se implementam em todos os ambientes, né? Às vezes, em algum determinado modelo ou atendimento, é uma que é mais aplicável ou outra, né? Isso deve ser avaliado também, né? Outra coisa, uma pergunta que é muito interessante, que eu acho que é legal para a gente gerar o debate aqui. É viável a aplicação da gestão do cuidado internamente na própria instituição de atuação? Da Poliana Alves, isso mesmo. Então, Poliana, é viável em qualquer lugar que você quiser aplicar a gestão do cuidado, ela é viável, tá? Agora, qual que é o grande lance, tá? Lembra que eu falei que o gestor do cuidado ele precisa ser alguém que esteja fora do hospital, né? Por que a gente fala isso? Porque o gestor do cuidado, o gestor do caso, ele tem uma aliança com o paciente. Então, o meu papel é estar ali para tirar as barreiras que impedem o acesso integral do paciente ao cuidado que ele precisa. Então, assim, se essa pessoa é da instituição, ou se essa pessoa é o auditor do plano de saúde, pode haver conflito de interesses. Então, o que a literatura mostra? Quando você tem um gestor do cuidado, é importante que essa pessoa ela seja alguém de fora, que ela seja alguém que tenha a capacidade de olhar de fora para ajudar. Tá? Agora, tem instituições que trabalham também com gestão do cuidado com os seus próprios profissionais. Dá certo? Dá certo. Só que tem que treinar muito essa capacidade de fazer esse olhar externo. Aí, qual que é a minha sugestão? Se a instituição quer trabalhar, se ela quer trabalhar com gestão de cuidado, com a própria equipe dela, com a própria empresa lá, o próprio hospital dela, a minha recomendação é que antes de entrar efetivamente na gestão do cuidado, ela faça a criação do que a gente chama de escritório de qualidade e valor do hospital.
Então, é importante criar lá na estrutura do hospital um departamento, e esse departamento, ele é um departamento que tem que ser um pouco, assim, autônomo, que é o departamento de escritório de valor e escritório de qualidade. É lá que a gestão do cuidado tem que estar subordinada para que os profissionais consigam fazer realmente aquilo que eles devem fazer como gestores do cuidado. Ótimo, muito legal. É interessante, né, fazer essa separação, né? Importante. Outra pergunta que eu achei interessante: quais as competências são necessárias para ser gestor de cuidado? A Thaisa que fez, ficou dividida em duas, mas eu acho que é uma só. Quais as competências são necessárias para ser gestor do cuidado? Ixi, são muitas. São muitas, né, Thaisa? Eu acredito que, assim, que a literatura tem mostrado que o gestor do cuidado, ele precisa ter uma capacidade clínica grande, ele precisa ser um profissional que consiga minimamente avaliar o contexto de necessidade do paciente, o contexto de demandas e como trabalhar essas demandas. Então, a primeira coisa, ele tem que ter competência clínica, ele tem que entender um pouquinho de como a clínica evolui. Mas ele não pode ser só isso, porque senão ele vai ser mais do mesmo. Então, ele precisa ter empatia, ele precisa saber ouvir o paciente bastante, ele precisa entender que o paciente sempre é o alvo, sempre é para ele que as coisas estão focadas, é nele que as coisas estão focadas, ele é a razão de tudo, e ele tem que participar ativamente desse processo. E não é todo profissional, e essa é a parte mais difícil, né, que eu acho, porque muitas vezes a gente tem dificuldade de aceitar que o paciente é o cara que mais entende da doença dele. Né? Quantos de nós já pegamos pacientes e ele falava assim, não, nem adianta você fazer isso aí não vai dar certo não, para melhorar é só você fazer assim, 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 assim. Cara, ninguém conhece mais da doença dele do que ele. Então a gente tem que ter essa habilidade de valorizar as queixas, valorizar o que ele fala e saber que ele é o principal interessado naquilo que ele vai receber, então ele tem que falar. Ele tem que ter voz, é ele que vai dar o norte. Então, essa capacidade, que eu chamo de uma capacidade não técnica, que é uma capacidade imprescindível para ser um gestor do cuidado. Tá? É muito importante, né? Entender que nós temos a competência técnica, mas quem sente, a experiência da doença é do paciente, né? A gente pode ter o conhecimento técnico que for, né? Mas quem experiencia, né? Quem convive com aquilo diariamente, né? E sabe o que já deu certo e o que já não deu certo nele, pode ter dado certo em outro, aquele tratamento, mas nele pode não ter dado certo, é o paciente, né? E é importante saber que as doenças não são iguais para todos, né? Uma mesma doença é diferente, né? Em pacientes diferentes, né? O Alisson Júnior falou, dentro deste contexto, considero que os profissionais, em especial o enfermeiro, possuem papel fundamental para a garantia da gestão do cuidado, aquilo que você já tinha comentado com a gente, né? Que o enfermeiro realmente tem esse papel de gestão do cuidado. A Ana Palmeciano, ela colocou vários comentários falando do trabalho dela, como ela já fazia esse intermédio com a alta do paciente, né? Que ela já fazia, ela ainda colocou assim, nossa, eu sou uma gestora de cuidados e nem sabia. Então, essa área, né? Como o enfermeiro já faz tantas partes da gestão de cuidado, às vezes não faz de maneira conectada, como você colocou, ou às vezes não faz de maneira tão organizada, como você colocou, mas como algumas partes já são moduladas ou feitas pelo enfermeiro. Como nós temos esse papel importante. Mas isso não quer dizer que conseguimos abarcar tudo sozinhos, porque muitas vezes a gente está lá na clínica ou está no atendimento de vários pacientes. A gente não consegue, né? E não o caminho todo com um paciente, como é o gestor de cuidados. Pelo menos é o que eu entendi.
Isso, exatamente isso, Cíntia. Eu gosto muito de frisar isso. Eu acho que um pouco disso, e assim, se você for pegar as entidades de gestão do cuidado no mundo, você vai ver que quem está à frente delas são os enfermeiros, né? Porque está muito implícito no papel da formação do enfermeiro ser um gestor de cuidado, né? A gente aprende isso muito na nossa formação. Mas o que a gente gosta de separar é que, assim, não é uma profissão, gestão do cuidado não é uma profissão, é uma habilidade, é uma espécie de uma subespecialização, digamos assim, que é se especializar em fazer isso, né? E aí, dentro desse contexto, a sua fala é muito importante. Eu não consigo fazer os dois papéis, eu não consigo ser um enfermeiro assistente e coordenar, né? Eu preciso ser o gestor de caso ou o enfermeiro assistente, porque as duas coisas eu não consigo fazer ao mesmo tempo. Tá? Eu tenho que trabalhar em uma ou na outra posição para que eu consiga realmente fazer aquilo que se espera, porque a gente, às vezes, não deu para falar tudo, mas é um ponto importante. O grande papel do gestor de cuidado também é alinhar a comunicação. A quantidade de problemas que nós temos devido à comunicação no serviço de saúde é muito grande. Então, um dos papéis dele é conseguir viabilizar esse processo todo. Até quando a gente estava falando lá, eu vi uma pergunta, eu achei até interessante, me desculpa, Cintia, que era alguém que perguntava assim, mas isso agrada as instituições privadas? Como é que é isso, né? Então, o ponto crucial é que o gestor de cuidado, ele não está ali para competir com ninguém. Ele não está ali para dificultar o trabalho de ninguém. Ele está ali para facilitar o trabalho de todo mundo. Por quê? Porque se facilitar o acesso para o paciente, todo mundo ganha. Porque se o paciente tiver o melhor cuidado, todo mundo ganha. Então, infelizmente, ainda, Vilma, acho que foi a Vilma que tinha perguntado isso, algumas instituições têm dificuldade para entender isso, né? E é natural, porque é novo, porque é um processo de construção. Porém, está mudando porque o mercado todo está exigindo essa nova forma de se relacionar com o paciente. Não dá mais para você fazer indicação daquilo que não é efetivo, pensando só em contabilizar mais, vender mais exame, vender mais dias de internação. Não tem espaço para isso mais, né? Então, se tem alguma instituição, e tem algumas que ainda fazem isso, elas estão se adequando, porque há uma necessidade de repensar e colocar o paciente no centro, que é esse movimento que a gente tem visto. Então, a gente tem que tirar o profissional do centro, tirar a instituição, o hospital, a clínica do centro e botar o paciente. Porque no momento que o paciente sai satisfeito daquela instituição, ele volta para aquela instituição quando ele precisar, ele traz o familiar dele para aquela instituição quando ele precisar, porque ele sabe que ele não vai ter uma internação desnecessária, ele não vai ter indicação de exames desnecessários, ele vai ser colocado no centro e ele vai indicar aquela instituição quando necessário, né? Então, assim, e é o nosso serviço é para o paciente, não é para nós ou para a riqueza, né, de ninguém, né? A gente tem que entender. Então, quando a satisfação do paciente, a roda gira de outro jeito, na minha opinião, né? Isso é uma opinião pessoal, Cíntia, tá? Mas a gente tem que mudar o jeito de pensar. É para isso que a gente está fazendo toda uma discussão, né? A nível de profissional de saúde, a nível de convênios, a nível de pacientes e a nível de também grandes instituições de saúde, né? É para isso que a gente tem que pensar diferente. Francisco, só elogios, muita gente agradecendo. Eu vou fazer uma última pergunta, porque eu acho que a gente também já está aqui, né? O gestor pode ser, a Solange que perguntou, se o gestor pode ser um profissional autônomo. Ela perguntou se a Solange Santos, se o gestor pode ser um profissional autônomo. Ela fez várias perguntas, né? Outra foi que se a função do gestor de cuidados é característico de profissionais da área de humanas. Legal. Assim, Solange, sim, o gestor de cuidado pode ser um profissional autônomo, pode sim, tá? Não há nenhum impeditivo a isso. Ele tem que ter, para fazer essa função aqui que a gente espera dele, né? Ele tem que ter uma habilidade, uma formação na área de saúde, né? A gente entende hoje que, assim, se ele não for da área da saúde, ele vai ter um pouco mais de dificuldade de auxiliar o paciente nesse processo de navegação
dentro do sistema, tá? E aí a gente está naquela situação ainda, nós não temos nenhuma regulamentação ainda disso no Brasil, né? Nós estamos trabalhando nesses processos de regulamentação, de organizar isso, então está livre ainda, né? Então ainda qualquer área pode fazer gestão de cuidado, e aí cada um entrega o que tem de maior expertise. Então, por exemplo, se um psicólogo quiser se intitular gestor de cuidado, ele pode, não tem nada que impeça ele, né? Até mesmo porque no Brasil há um entendimento também de que o profissional pode compor as equipes. Talvez ele vai ter um pouco de dificuldade em entrar muito nas questões mais clínicas, mas por outro lado, ele também vai dar um super ganho para o paciente nas outras coisas relacionadas ao enfrentamento do sistema, né? Ele vai ajudar demais. E assim, fora do Brasil, podem ser assistente social, psicólogos ou enfermeiros, tá? Fora do Brasil, esses 3 grupos são reconhecidos e podem se credenciar como gestores do cuidado. Mas fora do Brasil, você precisa ter um requisito para se credenciar, ou seja, você apresenta o diploma de uma dessas 3 profissões e é submetido a uma prova que vai validar a sua certificação. Então, ou seja, você tem cursos de formação para gestor do cuidado, e depois você, que são cursos, né, livres, e depois você é submetido a essa prova. Aí você pode desenvolver essas habilidades, tá? Não sei se eu consegui te ajudar, viu, Solange? Mas você pode ser autônoma, sim, ou você pode juntar, né, com outros profissionais, isso também é uma realidade. Então, por exemplo, hoje a gente já tem aqui uma rede de profissionais que estão conosco e que, quando a gente precisa, esses profissionais, eles são acionados. Eu, particularmente, acho que assistentes sociais e psicólogos agregam muito, 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 muito. Por quê? Porque eu acho que o assistente social, ele faz muito a advocacia do paciente, ele faz muito defesa do paciente, né? E ele faz aquilo que a gente realmente quer, que é a defesa dos interesses, não é a defesa de processo, é a defesa de ajudá-lo a garantir os direitos dele, a defesa de mostrar para ele como que ele garante e auxiliar ele nesse processo, tá bom? Gracino, agora eu queria encerrar, mas tem uma última solicitação aqui, o pessoal do chat não está me deixando encerrar. Estão pedindo para você falar um pouquinho sobre formação na área. Teve pergunta até se vocês dão curso sobre gestor, né, de cuidados, e a Ana Lúcia já tinha perguntado, e agora ela mandou de novo a pergunta, que ela quer saber sobre formação, né, se tem formação. Deixa eu ver a pergunta anterior dela aqui, que ficou um pouco mais para cima. Quero saber de formação na área, é isso a pergunta dela. Entendi. Interessante, Ana Lúcia, sua pergunta, obrigado. A nossa empresa, né, a Modu Gestão do Cuidado, ela não trabalha, não é o core principal dela, trabalhar com formação, tá? Mas a gente tem instituições parceiras, e aí o IBDPAC é um exemplo, que é hoje um parceiro importante dentro desse processo de formação e desenvolvimento de capital humano para essas novas tendências e habilidades que são feitas. Em breve, a gente vai estar lançando, em conjunto com o IBDPAC, algumas novidades para vocês. Eu espero até, né, se eu vou adiantar aqui, mas no último dia, na próxima quarta, a gente vai fazer o lançamento também de alguns cursos que vão trazer essas temáticas para quem tiver interessado, tá? São cursos rápidos, inicialmente nós vamos trabalhar com cursos de formação rápida, 20 horas, cursos, né, que o IBDPAC está coordenando e que nós vamos apoiar com a nossa expertise técnica, né? Mas, efetivamente, a Modu não oferece curso, mas eu recomendo muito que vocês sigam aí o IBDPAC, porque eles podem tá ajudando muito nesse processo de formação. A gente do IBDPAC tem, o nosso foco é esse, a formação do profissional de saúde, não só do profissional de saúde, a gente tem várias áreas, né, afins, né, que trabalham com essa área de saúde, então a gente está com esse foco de formação, capacitação, né, em áreas do cuidado centrado no paciente, nos direitos do paciente,
né? Então, a gente está lançando esses cursos rápidos, mas com muito aprofundamento, muito preparo, com pessoas muito capacitadas, né? Então, a gente está trazendo pessoas que estudam realmente, né, estudiosas da área, e também com experiência prática para trazer bastante informação, né, Francine? A gente está aí fomentando, colocando no forno nossos cursos, nossos projetos, vamos trazer para cá algumas novidades, né? E a gente sempre está com novidades lá no nosso Instagram, a gente bota sempre, todos os dias, novidades, e todos os dias, e sempre que tem curso, a gente já, o primeiro lugar que a gente já mostra, já lança é por lá. Quem estiver por lá seguindo vai estar antenado e sabendo antes de todo mundo. Verdade. Francine, eu acho que nós acabamos, muitas pessoas gostaram, tá? Muitas pessoas elogiaram, gostaram do tema, se interessaram, falaram que é uma área nova, parabéns, né? A Jane, a Lisabel que está aí com a gente, muitas pessoas gostaram, eu acho que a gente teria papo para ficar aqui mais 1 hora, né? Mas, infelizmente, que é bom dura pouco, a gente vai ter que encerrar, e aí a gente tem agora a professora Aline, né, para fechar com chave de ouro, ela estava aqui também nos acompanhando, mandou os parabéns, né, o Pietro está aqui dando parabéns, adorou o assunto, então, semana que vem a gente fecha com chave de ouro, com a professora Aline Albuquerque, conversando com a gente sobre a empatia, a importância da empatia na área da saúde, né, vem trazer para a gente também, né, os últimos estudos dela, os aprofundamentos dela, que são muito interessantes, já foram inseridos num dos nossos cursos de BDPAC, e ela vem trazer para a gente também, a gente espera vocês aqui, para fechar esse workshop com muitas discussões e tentar juntar tudo que a gente falou, né, Francino? Não é fácil. É muita coisa, né? Vou deixar, assim, te aproveitar, a gente deixar o nosso website, né, e o nosso LinkedIn, acho que muitos já têm, Modu Gestão do Cuidado, e o www.modu1033.com, que é o nosso site, eu vou até projetar daqui a pouquinho, e eu acho que, assim, vai ser muito legal os próximos dias. E nós estamos à disposição, se vocês quiserem falar, quiserem compartilhar a experiência, quiserem discutir, vai ser um prazer poder falar com vocês. Tem lá no site tem a forma de nos localizarem, os e-mails, e vai ser muito bom falar com quem tiver interesse. Nós temos hoje programas de gestão do cuidado para todos os níveis. Paciente, nós temos programas de gestão de cuidado para paciente internado, para paciente que não está internado, para paciente ambulatorial, para paciente crônico, nós temos para paciente home care, tudo isso dentro de uma plataforma de cuidado que permite, né, essa navegabilidade, esse processo todo de acompanhamento do paciente, tá? Tá aqui o nosso site, tá? Quem quiser saber um pouquinho mais sobre nós e do que a gente trabalha, qual que são nossas expertise, tá aí, estamos à disposição. E do IBDPAC também, né? Daqui a pouquinho a gente vai colocar o IBDPAC também. Ótimo, Francino, obrigada demais pela parceria. A gente, quando conversou e colocou no forno, pensou nesse projeto, a gente, né, começou devagar e não pensou que ia dar tanta conversa, tanta discussão boa, né, tantas dúvidas, tanto profissional legal acompanhando a gente aqui. É tão bom, mesmo que seja no final da noite, todo mundo um pouco cansado, mas é tão bom ver tantas pessoas interessadas no assunto, né? É tão gratificante, é tão renovador de esperanças, né? Esperanças que a gente pode modificar muitas coisas ainda, né? Isso aquece o coração da gente, né? Sim. Muito obrigada a vocês que nos acompanharam aqui. Foi um prazer estar com vocês aqui. A gente espera semana que vem. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Até mais.